bem-vindos! Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas e o programa dessa semana está sensacional. O nosso entrevistado, que começou suas atividades profissionais vendendo picolé, é formado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, ele que é advogado. Em 2004 foi o vereador eleito mais jovem de Balneário Camboriú e em 2008 foi o vereador mais bem votado de Balneário. E ele veio compartilhar conosco sua história, suas experiências profissionais. Para você que quer ter uma carreira bem-sucedida, não perca, o programa Histórias e Conquistas está começando. E o nosso convidado da semana é o Fabrício Oliveira. Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estamos muito felizes com a sua presença. Obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Eu me sinto honrado por poder estar aqui discutindo assuntos tão importantes e relembrando coisas tão importantes na minha vida também. É verdade. Fabrício, você começou vendendo picolé na praia. Como é que foi isso? Na verdade, era um quiosque de sorvete que tinha lá na Barra Sul, né? E vendia lá picolé da Gelato ainda na época, Gelato. Gelato. Eu me lembro da Gelato. Comi muito gelato. Era Gelato. Legal. Aí vendia Gelato lá e certo, eu começava de manhã e até a noite, né? Eu ia até a noite esperar o movimento da Barra Sul, que antigamente a Barra Sul era realmente lá as casas noturnas e tal. E lá eu vendia sorvete, até que um dia faltou o bilheteiro faltou. Lá na Baturité, Na Baturité. Isso. E aí tinha um amigo meu que morava lá em casa, que é o Cláudio Gastão, hoje advogado, que também fazia, né, estudava na Univale. E ele era gerente do Baturité na época. Então daí ele falou: Fabrício, o bilheteiro faltou, eu fechava a barraquinha de sorvete 10 horas e 10h15 eu entrava na bilheteria e ficava até às 6, 7 da manhã. E assim eu fazia. E quantos anos você tinha, mais ou menos? Olha, eu tinha uns 16, 17, muito novinho, né? Muito novinho. E aí eu fiquei ali, até que eu larguei o trabalho ali e fiquei só na bilheteria. E depois disso aí eu me tornei relações públicas, depois disso eu entregava convite na praia, nas festas, Baturité, fazia propaganda, me tornei gerente, e depois me tornei também sócio da casa e assim foi. Legal. E você nessa época também fazia direito na Univale? Fazia direito na Univale. Eu sei que você participava de movimentos estudantis, né? Que você sempre foi bastante engajado, né? Pelo menos me falaram que você tinha ótimas ideias, né? Você gostava disso? Você achou isso importante, né? Para ingressar? Muito importante. Você tem que ter uma base. Você tem que ter um ponto de partida, né? A faculdade, quando a gente entra na faculdade, a gente entra cheio de sonhos, né? É verdade. Cheio de projetos. Acho que é um momento muito importante. Você vê, olha tudo aquilo, minha vida vai ser isso, vai acontecer aquilo. E a Univale, ela foi muito importante nesse aspecto, sabe? Ela foi a propulsora, assim, desse momento. E lá eu participava dos movimentos, do DA, eu tinha uma banda. Tinha uma banda tinha também. Uma banda. E sim, você canta e... Canto, toco. Ai, mas... Tô aprendendo a dançar. Mas eu canto, toco. E aí eu tinha uma banda lá, a gente participava lá e tinha um momento lá que era manifestação, lá tava eu, meu violão lá, e a gente fazia. Show de bola. Fabrício, eu sei, você me contou que era tímido, né? Sim, me conta isso, sim. Como é que agora você acabou desenvolvendo essa habilidade? Porque eu imagino, né, como político deve ser importante você ser uma pessoa comunicativa, de uma certa forma, né? Não necessariamente que o bom comunicador é aquela pessoa que fala sem parar, né? Muitas vezes o bom comunicador é aquela pessoa que fala pontualmente aquilo que tem que ser falado. Que se faz compreender, né? Exatamente, né? E como é que você me falou que teve dias que não apresentou um trabalho em sala de aula, né? Terrível. Pensa num cara chucro. Olha só, e como é que foi? Porque eu imagino que essa característica você tenha que ter desenvolvido, né? Para as pessoas que querem ser políticos, para as pessoas que desejam ingressar nessa carreira, o que você acha importante, as habilidades principais para você desenvolver como ser humano? Bom, primeiro assim, todo caminho a escolher, ele requer sempre muita perseverança e sacrifício. E isso é muito você trabalhar com as limitações, com os desafios, mas as limitações pessoais. As limitações pessoais são as mais difíceis. Exatamente. Porque muitas vezes elas estão ali entranhadas no teu subconsciente, na tua mente, no teu sistema de crença. E isso acaba criando uma barreira, muitas vezes intransponível, que para algumas pessoas é mais fácil. Eu olhava aquelas pessoas
fazer meus colegas a fazer trabalho na sala de aula e tal, e apresentar, e fazer. Eu olhava aquilo, que coisa difícil fazer isso, porque eu fico vermelho, né? Ficava vermelho na época. Fico um pouco ainda até hoje, mas assim, para mim era muito difícil. E aquilo estava na cabeça, né? Então, o fator fundamental é você saber das suas limitações, mas não adianta você saber, você tentar superá-las. E eu fiz isso, sabe? Eu quando escolhi a política, que eu queria ser política, eu fui com um alvo determinado já. E para isso eu tinha que superar as minhas limitações, os meus fantasmas, os monstros que a gente acaba criando, né? E isso foi trabalhado, tem que ser trabalhado, né? Como tem pessoas que são mais comunicativas, tem outras que são mais introvertidas, tem aquelas que são mais calmas, tem aquelas que são mais explosivas. Isso tudo você tem que medir, você tem que ter um equilíbrio. E aí foi que eu comecei, então, a trabalhar um pouquinho com a minha timidez, com a minha... E deu certo porque eu sou muito eu, na verdade, sabe? Muito autêntico. Não tem esse negócio. Eu acho que não existe uma cartilha para você, de personalidade para você conquistar algo. Você tem que ser você e você tem que fazer com que as pessoas te compreendam. Então, tu nunca vai ver eu chegar, por exemplo, e subir em cima de uma mesa e aquela coisa toda. Eu não sou assim, eu não sei fazer isso. Não é expansivo? Não, né? não sou uma pessoa, eu cheguei, sabe? Não, chego quietinho, cumprimento um a um. Se me notar, me notou. Se não me notar, não me notou. Assim vai. É o teu jeito. É o meu jeito. E assim, cada um tem o seu, né? Na verdade, não existe certo, não existe errado, né? Não existe. Eu acho que nunca pode existir um estereótipo, um modelo a ser seguido. Existem modelos a ser seguidos, sim, de caráter, de perseverança, de liderança, né? Claro. Mas sabe que todos nós, eu acho que todos nós temos essas limitações, temos essas barreiras, né? Sim, e precisamos de uma certa forma dos outros. outros. E todos nós somos compreendidos e incompreendidos também, e temos que lidar com a nossa reação diante da rejeição, às vezes, das pessoas. Isso não pode se tornar um fator limitador. Eu encontrei muita gente, não entra nisso, não faz, você não é para isso, E pessoas que queriam o meu bem, não necessariamente estão fazendo para te querer o mal, né? Mas assim, eu acho que todos nós temos um chamado, né? E esse chamado é um presente de Deus, e eu acho que quando você entende ele, você acaba superando as suas limitações e indo para frente. Ah, legal, bacana. E daí, depois disso você começou a gostar realmente mais de falar em público, então, né? Hoje em dia você vai dar um discurso... Não tenho problema nenhum. Não tem problema nenhum? Não, nenhum, mas eu tinha muito. Eu imagino. Eu tinha muito. Sabe que eu já treinei alguns políticos a falar em público, né? Eu sou professora de oratória e uma das coisas que eu mais vejo às vezes as pessoas elas se criticam demais. Né? Elas acabam tendo uma expectativa muito grande, às vezes, de si mesma, não aceitando algumas limitações ou tendo uma imagem muito pejorativa delas. E, às vezes você tem algumas coisas para corrigir, mas não é nada demais, né? Como qualquer outro ser humano. E aí a pessoa faz daquilo um grande fantasma. Exatamente. Nossa, que horror! Foi horrível o jeito que eu falei, a minha voz é terrível. Estão olhando para mim, será que eu estou indo bem? Porque, na verdade, você acaba se preocupando com o que as pessoas estão pensando a teu respeito. Né? Show de bola. Você começou também como conselheiro tutelar. Isso. Eu fui conselheiro eleito, né, em Balneário Camboriú, a eleição. Eu fiz especialização no Estatuto da Criança e Adolescente. Eu gostava e gosto muito desse trabalho. E ali, para mim, foi muito importante também, até porque eu conheci alguns problemas que a gente só vê na televisão, né, relacionado a abuso de criança e adolescente. Abuso familiar, abuso de amigos, abuso de vizinhos, abuso de parentes. É um crime silencioso, sabe? É um crime silencioso, é um crime sem barulho, mas é um sofrimento, uma dor interna da criança, do adolescente que sofre isso. E eu vivi isso porque eu trabalhei muito de perto, sabe? Então, para mim foi muito importante esse trabalho. Tenho um carinho até hoje por isso. Quando eu fui vereador, depois eu formei as comissões de proteção à criança e adolescente. Talvez eu tenha sido, na legislatura que eu fui o vereador que mais propôs ações relacionadas à criança e adolescente, por entender realmente que... O problema. Eu tirava crianças, assim, cheirando cola na igreja, de madrugada com a Kombi do Conselho Tutelar. E teve um caso que me chamou muita atenção. Foi uma criança que, quando eu era conselheiro, em 2002 eu fui conselheiro tutelar.
eu tirava essa criança, eu ia lá, pegava essa criança que tinha denúncia, ela estava lá cheirando cola na porta da igreja, pensava a Kombi e levava lá para casa. Chegando lá, o pai e a mãe tinham problema com álcool. Essa criança ela vivia na rua, né? Depois se tornou adolescente. Depois eu fui saber anos mais tarde que ele estava preso em Florianópolis por homicídio. Nossa. Quer dizer, aquela criança, ela teve um histórico, essa foi a realidade dela, sabe? Teve histórico e depois lá na frente o futuro não seria diferente da sequência que ela teve. Então, eu acho isso muito importante, o encaminhamento, a preparação da criança, a preparação do adolescente, a oportunidade. Acaba influenciando muito. Isto é combate contra a segurança pública. Segurança pública, a gente fala em policial na rua, que é importante. A gente fala em câmera de segurança, que é importante. A gente fala em muitas ações, mas a ação, a base está ali. É você identificar na raiz, e é isso aí, educação, tem que ter educação, isso tem que ter apoio familiar, isso tem que ter uma série de situações que... Legal, Fabrício, nós temos que dar um breve intervalo. O programa Histórias e Conquistas volta já. Estamos de volta e hoje o programa Histórias e Conquistas traz o Fabrício de Oliveira, ele que foi o vereador mais jovem eleito no ano de 2004 na cidade de Balneário Camboriú, né, o mais bem votado de 2008. Fabrício, conta um pouquinho pra gente como é que foi ser candidato e ser eleito, né? Qual é que é a emoção? Deve ser uma emoção muito grande. Ah, demais. A minha eleição, minha primeira eleição foi em 2004 e eu me lembro que a gente assim, foi uma campanha muito franciscana, assim, só com a ajuda dos amigos, e eu era o improvável que fosse me eleger. Eu não apontava nas pesquisas, não apontava em lugar nenhum. Nunca me esqueço do dia da vitória, foi um momento muito bacana, porque a gente tinha muita gente nos ajudando, muitos amigos, mas a gente não tinha visibilidade de campanha, porque não tinha dinheiro. Mas no dia eu estava, acabou a eleição, fechou o colégio eleitoral, fechou o colégio ali, né, 5 horas da tarde eu fui para casa então de alguns amigos. E lá a gente começou a acompanhar as apurações na rádio. E por determinado momento deu lá na rádio, olha, 95% dos votos apurados e nós temos aqui já os 10 vereadores eleitos, né, o Tigrão falou isso na época, né? E lá isso aí, o primeiro é mais votado, fulano de tal, o segundo, terceiro, e o meu nome não aparecia. Esses são os 10 e 95% das urnas apuradas. Deu, e realmente. E o pessoal olhou para mim, estava muita gente lá naquele apartamento, e o pessoal olhou para mim e começaram a chorar, e disseram, não deu, Fabrício, mas nós estamos juntos com você, vieram me abraçar, eu falei, ninguém toca em mim, que você está errado. Eu sei que eu me elegi. Eu tenho certeza que nós vencemos essas eleições. A gente andava na rua, a gente via. Mas não, Fabrício, mas já saiu o resultado, não tem como. E ele começou a chorar, começou a ficar... Não, vamos lá para o meu comitê, na época. E nesse tempo que a gente foi descer o elevador, e dentro do carro, o radialista ele entrou, olha, e foi corrigir a informação que ele tinha dado. Olha, eu acho que esquecemos o nome do Fabrício Oliveira, que é o segundo vereador mais votado por apenas 50, 60 votos do primeiro. Mas que sacanagem! E nesse momento que nós estávamos vindo com o carro, a gente não tinha rádio no carro. Então a gente não sabia. Mas eu sentia no meu coração que eu tinha dado certo aquela eleição. Uhum. E quando a gente chegou já na frente do meu comitê, que era na frente da minha casa. Todo mundo comemorando. Já estavam todo mundo comemorando, é uma bagunça. A gente parou o carro assim, uns 200 metros antes daquela folia na frente da minha casa. E todo mundo, meu Deus do céu, ele ganhou, o pessoal que estava no... Ele ganhou. E eu desci do carro, correndo, quando eu cheguei, eu pá no chão. Foi tanta emoção que minhas forças das pernas saíram, porque tinha dado o resultado que eu tinha perdido, né? E de repente saiu o resultado verdadeiro, que eu fui o segundo mais votado, na verdade. E as pessoas estavam na frente e me viram, olha o Fabrício e tal, e vieram correndo ao meu encontro, me levantaram para cima, me jogavam. Isso, eu tenho gravado isso, foi um momento assim, que eu acho que foi um momento que eu nunca vou esquecer, muito emocionante. Foi uma campanha assim com os amigos, e a gente chegou e quase fomos o mais votado naquelas eleições. Foi muito bonito, foi muito bonito, muito bonito. Então essa é uma imagem que eu me recordo muito. Depois eu fui candidato em 2008, eu fui o vereador mais votado da história da cidade. Depois eu fui candidato a federal, né? Eu fui 3 vezes candidato a deputado federal. E na última vez agora, em 2014,
eu não me elegi por 1.000 votos, exatamente 1.000 votos, a região não elegeu um representante, né? Mas assim, embora não ter sido eleito, eu saí muito honrado das urnas, muito reconhecido, né? Muito reconhecido. Então tem eleições que você acaba não se elegendo, mas você acaba ganhando, e eu acho que eu ganhei, sabe? Com certeza. Uma hora né? chega, né? Uma hora chega, uma hora a colheita vem. Eu sei que você também é pré-candidato a prefeito da cidade de Balneário. Sim. Pode falar sobre isso? Contar pra gente? Não tem problema. Eu nunca escondi o sonho de ser prefeito da cidade de Balneário. E trabalho muito por isso. Né? Sabendo que cada momento é uma construção, cada aprendizado, cada queda, cada vez que você se levanta. E eu já participei de 7 eleições. Eu fui candidato. Né? Tu foi candidato também na eleição passada a vice-prefeito. Primeiro a prefeito, depois da convenção eu passei a ser vice-prefeito. Então, assim, eu acho que tudo tem um momento, né? Eu acho que um momento de preparação, de amadurecimento, que as pessoas percebam isso também, que as pessoas assimilem isso. Eu estou trabalhando muito para que realmente, se for esse o desejo das pessoas, a gente consiga responder essa confiança toda. É legal. Fabrício, eu sei que você tem um quadro também sobre direito do consumidor, né? Você é formado em direito. Eu achei muito interessante uma informação que tinha na sua página, até no Facebook, né? Que fala sobre a autenticação dos documentos. Tem muita gente que às vezes vai em órgão público, em órgãos privados, né, e é obrigado você a autenticar documentos, só que dizia que isso é ilegal, que não tem essa necessidade. Você pode passar essa informação, como é que funciona, né? Até porque eu não sabia. Né? Eu fiquei pensando assim, fiquei curiosa para saber, né? Você pode passar essa informação? Claro, eu faço um programa na rádio sobre direito do consumidor, se chama Voz do Consumidor, né? E esse é um programa de bastante audiência, até porque as pessoas, elas necessitam de informação. E você é consumidor a toda hora. Claro. Né? Você vai na padaria, você é consumidor, você vai comprar um celular, você vai adquirir um TV por assinatura, vai adquirir um plano de internet, tudo isso você é consumidor. E eu trago alguns temas interessantes, esse tema que você falou é muito interessante. Às vezes os órgãos públicos, principalmente, nos pedem para a gente autenticar documento. A gente leva do xerox lá de identidade, comprovante de residência, comprovante disso. E eles pedem que você autentique. Você vai no cartório, gasta um dinheiro para autenticar, perde seu tempo. Hoje o trânsito é uma delícia, né? Em tudo que é lugar. Lugar para estacionar, então. Não existe lugar para estacionar. E você vai lá e acaba perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo. E na verdade não precisa nada disso. A lei é muito clara, né? Isso é uma lei antiga de 2002, na verdade. O Código Civil é claro quando traz a falta da necessidade. Você não tem necessidade de você provar que aquele teu documento é verdadeiro. Eu dou até essa dica, sempre que te pedirem um documento fotocopiado, autenticado, você não tem necessidade de fazer. Isso é lei, Seja no órgão privado ou seja no órgão público, isso é lei federal. Você não precisa autenticar fotocópia de documento seu, documento seja comprovante de residência ou seja identidade, carteira de motorista, qualquer coisa. Você não precisa fazer isso. A lei é clara. E eu tenho trazido muito isso nos programas e muita gente liga perguntando e causou uma certa polêmica. Claro. Né? Porque na verdade, eu quando fui candidato a deputado federal, eu fiz uma proposta que qualquer deputado só poderia propor uma lei se extinguisse pelo menos umas 2, porque o Brasil tem muita lei. Ótimo. Seria o Brasil tem muita lei. É um emaranhado de lei, burocracia, uma lei básica como essa, nós continuamos a gastar dinheiro autenticando, nós continuamos perdendo nosso tempo. Se tem um desconhecimento total da legislação, porque infelizmente é tanta lei, se já não bastasse ser o país que mais recolhe tributos, ainda acho que é o país que tem uma legislação mais complexa. Muito complexa, né? Ser advogada, você sabe disso. Então, é terrível isso, é terrível. É por isso que eu acho tão importante fazer direito. Né? Fazer direito muitas vezes, por mais que você não vá advogar ou não vai atuar como magistrado... Mas a título de conhecimento, né? Serve muito. Exatamente. Quer seja na carreira política ou como empresário, sempre vai ajudar bastante. E aí eu desenvolvi esse lado de apoiar o consumidor e comecei a escrever alguns artigos e comecei a participar de alguns programas até que eu resolvi montar o programa. Excelente. E está indo muito bem. Está indo muito bem. Excelente. Gosto muito também. Sabe que eu fui juíza conciliadora em Balneário por um bom tempo. E lá no Juizado Especial Civil. E lá nós víamos muitas ações judiciais, né, contra companhias de telefone. Eu me lembro que você postou
alguma coisa sobre isso, né? Sobre os danos morais, as companhias telefônicas, né? Que são recordistas aí de ações judiciais. Começou comigo. Aconteceu uma situação comigo interessante. Eu recebi uma notificação dizendo que eu tinha que pagar algo. Eu disse, mas eu não solicitei esse serviço, eu não tenho que pagar. E aí eu telefonei lá para operadora de crédito, assim, olha, eu não solicitei cartão, vocês têm que abaixar essa dívida, não é minha isso aí. Não, mas tudo bem, nós vamos baixar. E até que alguém clonou esse cartão e usou e fizeram compra em São Paulo, Rio de Janeiro, e deu lá 20 e poucos mil de compras e meu nome estava negativado no Serasa por conta disso. E eu fui lá em cima, entrei com uma ação de indenização por danos morais contra a operadora, tal. Ganhei uma indenização, 5 mil e poucos reais eu ganhei, contra essa operadora e resolvi divulgar isso. Comecei a divulgar e as pessoas começaram, mas como que você fez? Como você fez? Até que foi daí que começou a surgir a situação. Legal, acho bem bacana. Para te oferecer um serviço, todo mundo te corteja. Agora, para te dar uma explicação, principalmente essas empresas telefônicas que são terríveis, né? São terríveis. Tu fica lá 2 horas no telefone para tentar resolver alguma coisa. Então, assim, eu auxilio muito isso, Legal, acho um trabalho maravilhoso, bem como tu colocou, todo mundo é consumidor e todo mundo tem o direito de saber né, os seus direitos. Fabrício, para finalizar um pouquinho o programa, né, eu queria saber uma coisa de você, porque eu te vejo como um grande líder. Eu acho que você é jovem, você tem tudo não somente para se destacar na cidade de Balneário Camboriú, mas como um líder nacional. E a gente percebe que grandes líderes mundiais sempre tiveram grandes aspirações, não somente para si, mas como para outros, né? Por exemplo, o Nelson Mandela, o sonho dele, né, da África, da liberdade, enfim. E eu vejo você, qual que é o seu sonho, né? Qual que é o seu maior sonho? Você tem um sonho, assim, um sonho para a população do Brasil? Você tem um sonho para as pessoas que você convive? Né? O que você pode fazer por essas pessoas? Olha, eu vou falar algo e não quero ser mal interpretado pelo que eu vou dizer, mas é um sentimento que eu tenho e o maior líder de todos os tempos, né? O maior líder de todos os tempos foi Jesus Cristo, né? E a sua liderança era algo impressionante. E Jesus, ele conseguia despertar nas pessoas quando ele passava e o seu ensinamento se continua sendo estudado, continua sendo seguido depois de milhões, passaram-se milhares de anos, né? E bilhões de pessoas seguem os seus ensinamentos. Numa época que não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha nada. É verdade. O que teve foram exemplos. Exemplos, né? Não tinha religião também, não existia católico, evangélico, espírita, não existia isso. O que existia eram exemplos, ensinamentos que ficaram palpáveis, né? Palpáveis e existem até hoje. Por isso que as pessoas o seguiram. Eu digo isso porque não foi uma liderança vazia, foi uma liderança com propósito. Exato. Uma liderança com um objetivo, de servir na essência, né? Claro que todos nós temos as nossas limitações, mas eu procuro seguir isto como, para mim, um grande exemplo. E que é você realmente deixar algo, você ser algo, você fazer algo, né? A gente está mal acostumado, a gente está muito preso nos nossos compromissos, muito preso nos nossos desejos, nas nossas vontades, e muitas vezes a gente esquece a nossa finalidade. Né? Seja em qualquer função, nós temos uma finalidade. Você na sua, eu na minha, ele na dele, seja o advogado, seja o esportista, seja o político, seja o líder religioso, seja quem for. A gente tem que servir. Né? A gente só consegue servir, a gente só consegue deixar algo realmente de valor quando a gente consegue servir. E eu tenho desejo, sim, eu quero ver o meu país mais justo, eu quero ver o meu país com uma mentalidade diferente sobre política, eu quero ver o meu país com realmente um modelo a ser seguido em termos de educação, de cultura. E eu sei que isso não é num curto tempo, é num prazo de tempo maior, mas enquanto eu estiver aqui eu vou deixar minha contribuição, vou batalhar por isso, vou seguir meus caminhos, vou procurar liderar com as minhas limitações esse desejo e seguir adiante. Legal, torcemos muito para que isso aconteça, né? Quero agradecer em especial a tua presença, também quero fazer um agradecimento especial às lojas Atrativa, né, que é onde nós gravamos o nosso programa, um agradecimento todo especial à Gislaine, a toda a equipe que nos recebe super bem, venham conhecer aqui na Oswaldo Reis, aguardamos vocês. Fabrício, nós temos uma lembrancinha para ti.
Olha! Essa é a lembrancinha do nosso programa. Que bacana. Te desejamos muito sucesso. Você pode contar sempre com a gente. Estamos torcendo por ti, como eu disse, não somente na cidade de Balneário Camboriú, mas também a nível nacional aí que você possa trazer maravilhosos frutos para o nosso país. E é isso aí. Pessoal, o programa Histórias e Conquistas termina. Mais alguma coisa para dizer para o pessoal, Fabrício? Eu quero agradecer muito, né? Tenho muito orgulho de poder vir aqui e falar um pouquinho de histórias e conquistas relacionado ao Univale, relacionado, né, essa marca tão carinhosa que eu tenho na minha vida, que foi pertencer e dali sair para a gente realmente buscar os nossos sonhos. Então, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado por estar aqui, tá? Legal. E espero ter o convite para poder retornar, para trazer outros assuntos também. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus.